Equações de segundo grau. Tchá, 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 tchá. Equações de segundo grau. Pá. Equações de segundo grau. Vamos começar a aula então. O que caracteriza uma equação de segundo grau? A presença do x ao quadrado. Portanto, esse termo tem que existir, porque se esse termo não existir, ou seja, se meu a for zero, ele não existir, ela deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação de primeiro grau. Tá? Então, aqui nós temos três termos importantes numa equação de segundo grau. O termo com o x ao quadrado, cujo coeficiente, ou seja, o número que acompanha ele, o x ao quadrado, a gente chama de a. Aí a gente tem o termo com o x, com potência 1, com expoente 1, e o termo que acompanha ele a gente chama de b. E a gente tem então o c, que é aquele termo que não tem parte literal, ele só tem parte numérica, tá? Que é então o número, né? Ele é só o número, ok? Então, olha que bonitinho. Olá! Então, o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c é um número, tá? Sempre. Pode acontecer de vir faltando algum termo, ser uma equação incompleta? Pode. Só o a que não pode vir faltando, ok? E quando não tem nada na frente, tem só o x ao quadrado, então o a é 1, bom? Esse carinha aqui é o Bhaskara, tá? Tenho certeza? Não. Eu digitei lá o Bhaskara e veio esse carinha aí pra mim, tá? Assim como o Pitágoras, o Bhaskara a gente não tem tanta coisa dele. O que eu achei eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, o Bhaskara, que ele é lá, ó, 1114 até 1185. Ele foi um matemático, astrólogo, astrônomo e professor indiano. Então, o Bhaskara era da Índia. Se tornou conhecido por ter criado a fórmula matemática aplicada na equação de segundo grau, embora haja controvérsias quanto a esse fato. Como eu disse, não dá para ter certeza. Bhaskaracarya, também conhecido como Bhaskara II, nasceu em cidade de Vijayapura. Sei lá, gente, se fala desse jeito. Achei chique. Na Índia. Local de excelente tradição de matemáticos. Seu pai era astrônomo e lhe ensinou os princípios da matemática e astronomia. Foi chefe do Observatório Astronômico de Ujjain, escola de matemática muito conhecida. Bhaskara foi especialista em estudos sobre álgebra, o que levou a aprofundar suas pesquisas sobre as equações e sistemas numéricos. Muito bem. Ele trabalhou com a questão da raiz quadrada em equações, sabendo que existia duas raízes na resolução da equação de segundo grau. Mas não há registros sólidos de que conhecida a fórmula de Bhaskara seja realmente dele. Isso acontece porque as equações até o final do século XVI tinham letras, o que foi usado depois daquele século pelo matemático francês François Vieutet. O que se conhece no Brasil pela fórmula de Bhaskara não é comprovado pelos escritos e estudos encontrados por pesquisadores. As seguintes equações referentes ao estudo do seno e cosseno foram concebidas por ele. Então, olha lá, ele seno de A mais B. O meu professor, para ensinar, essa fórmula é do ensino médio, mas eu lembro que meu professor, ele ensinava assim, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Seno de A menos B, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Tá? Então, é muito interessante. Ele usava essa frase para a gente lembrar. Tanto que eu lembro até hoje, né? Bhaskara faleceu, então, na Índia no ano de 1185 e em 1207 foi criada uma instituição para estudar as suas obras. Foi aí, provavelmente, que, então, eles deram, né, o nome de Bhaskara para essa fórmula. Ok? Muito bem. Então, tá aqui a fórmula de Bhaskara, tá?
ela tem duas partes. Ela tem essa primeira parte que nós chamamos de delta, e ela tem essa segunda parte que é onde nós encontramos as raízes dela, que é o nosso x. O delta é melhor você fazer primeiro porque você usa o resultado aqui. Então, olha que importante, você vai ter que extrair raiz de delta. Então, quando você calcula o delta e dá um número positivo e que existe raiz quadrada, você fica feliz, porque é quase certeza que você já fez meio caminho certo, tá? Pode acontecer de ter números também sem raízes não exatas? Pode, dá para continuar a conta, aproximadamente. Mas, quando aparece uma conta exata, é muito melhor, né? Então, gente, tá aqui. A fórmula diz o seguinte: b ao quadrado, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Muito bem. O que é esses b, a, c? É lá na sua equação do segundo grau. O a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é o número sozinho. Lembra que a gente acabou de ver? São esses números. Então, na verdade, você vai substituir e fazer a conta. Então, não é tão difícil assim. Na verdade, é bem legal, tá? Então, tá aqui de novo a fórmula para vocês, ok? Eu deixei a fórmula aqui no cantinho para facilitar. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, tá aqui, gente, o a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é quem está sozinho. Agora, nós vamos fazer vários exemplos. Então, aqui nós temos a equação e aqui a gente tem o delta, ok?